Uma boa noite a todos, mais uma vez no nosso encontro semanal, aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a palavra do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 57. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Então, vieram alguns homens, ele não citou nomes aqui, porque ele era discreto, se ofereceram para seguir Jesus, né? Eu vou seguir você, aonde quer que você vá. Daí um deles disse assim, mas primeiro... ele falou para ele assim, os lobos têm os covis, as aves têm os ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde deitar a cabeça. Ele quer dizer, vocês querem vir comigo? Eu não tenho nada para dar para vocês. Eu tô na estrada aqui e não tem nada para te oferecer de bem material, né? Aí outro disse para Jesus assim, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que sepultar meu pai. Aí Jesus disse para ele, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O outro tinha que se despedir da família. Aí ele disse, não precisa, ninguém que tendo posto a mão no arado vai ficar olhando para trás. Parece assim, né, a primeira impressão é que Jesus era meio, né, não pode sepultar o pai, não pode dar tchau para a mãe, né? Mas isso é uma parábola. O que ele quis dizer? Quer me seguir? Só vai. Esquece o resto. Né? Não inventa desculpa. Porque com aquela desculpa de ir ali e voltar depois, muitos não voltam, né? E nós, quantas vezes ficamos encontrando desculpa para não fazer as coisas que Jesus nos ensinou? Para não seguir o caminho, né? O caminho que ele nos deu. Ele não queria desculpa. Quer seguir? Sabe qual é o caminho? Bora lá, vambora. O velório e a despedida ali é só um exemplo que ele dá, né? É uma parábola que ele está falando, para que as pessoas compreendam que quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, quando a gente realmente vai se dedicar a algo, a gente não precisa ficar arrumando desculpa para não fazer, né? A gente simplesmente precisa querer fazer. E para a gente fazer aquilo que a gente quer, a gente precisa fazer um movimento, né? Como já diz lá no Livro dos Espíritos, é um movimento insignificante. Na verdade, muito insignificante. A pergunta é, o que podemos fazer para modificar as nossas más tendências? Precisa de um esforço insignificante, mas o que realmente precisa é querer. Vontade. É muita vontade, é querer. O que vos falta, né, segundo o Allan Kardec, né, é vontade. O que vos falta é vontade de mudar, vontade de fazer aquele movimento em direção de algo que muitas vezes, né, na maioria das vezes vai te trazer muitos benefícios, mas tu tá numa zona de conforto, uma coisa ali, né, quentinha, fofinha, embaixo das cobertas, né, zona de conforto é assim, e do nada tu vai ter que levantar daquela cama quentinha, aquele movimento, vai sentir frio agora nesses dias frios, né, e fazer um movimento para ir em direção de alguma coisa. E isso te faz pensar, será que vale a pena? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, e aqui tá doendo, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, que nem o Miller, o tempo todo ele fala isso. Ah, tá ruim, mas tá bom. Então, a gente acaba não se movimentando, não fazendo um esforço insignificante, né? Para ir em frente. Isso não é só na espiritualidade, né? A espiritualidade é o que Jesus está falando aqui, né? Quer me seguir? Só vem. Pronto, simples assim. É só um movimento. Vem. E ali tu vai encontrar, né, as coisas que vão te aprimorar a tua alma. Junto comigo tu vai elevar o teu espírito. Tu vai compreender
a verdadeira razão por que tu tá no planeta Terra. Mas muitos poucos fizeram esse movimento, né? De seguir Jesus, assim, de olhos fechados, larga tudo e vem comigo. Tem a música aquela, né? Larga tudo e vem comigo. Não são tantos, não são todos. E a gente vai vivendo assim, né? O tempo vai passando. Hoje em dia parece que o tempo ainda passa mais rápido ainda. Quando a gente vê, né? Já foi. Tem aquela poesia do Mário Quintana, se eu não me engano, né? Que fala do tempo. Quando a gente vê já amanheceu, quando a gente vê já anoiteceu, quando a gente vê já é janeiro, quando a gente vê já é dezembro. E aí tu não fez nada. Ficou esperando o tempo. O tempo não perdoa, né? O nosso corpo físico suporta muitas vezes até 100 anos no planeta Terra, mas aí tu tem que estar muito bem cuidadinho, né? Tem que cuidar muito bem dele para ele suportar, mas em média 80. Então é pouco tempo para te ficar pensando se vai ou se não vai, se faz ou se não faz, se quer ou se não quer. Jesus disse, só vai. Boa noite, Leninha. Só vai. Pega as tuas coisas e vem. Na verdade, nem se pega as tuas coisas, ele diz, larga tudo e vem, né? Abandona tudo e vem servir ao meu Pai. Mas, se naquele tempo já não era muito fácil, imagina nos dias de hoje, quantos largariam tudo para seguir Jesus? Nos dias de hoje, se Jesus aparecesse aqui, nesse planeta reencarnado, assim, ele ia ser crucificado mais uma vez, sem dúvida nenhuma, né? Talvez não numa cruz de madeira, como foi. Cancelado na internet. Ia ser cancelado na internet. Ia ser cancelado na internet. Ia ser preso, né? Igual ele foi lá também, quase tentaram prender ele. Ia ser julgado, porque ele ia falar coisas que ia desagradar o poder, né? O poder não gosta de ouvir essas coisas que Jesus falava. Então ele ia ser taxado, sei lá, de comunista, anarquista, enfim, qual o nome que ia ser dado para uma pessoa que falasse as coisas que ele falava e que fizesse as obras que ele fez, né? Falando sobre, na verdade, contra o poder do dinheiro, dos poderosos, ele não durava os 33. Olha, dessa vez eu acho que ele não durava 33 anos aqui. Ia dar um jeitinho rapidinho de consumir com ele. Porque alertar as populações, né, menores, assim, de menos posses, não pode. Não pode, porque daí se rebelam, né? Quem vai ser a mais-valia do mundo se todos quiserem ter os direitos igual os que têm dinheiro? Quem vai fazer o serviço? Quem vai trabalhar no posto de gasolina? Quem vai limpar a casa? Quem vai servir no restaurante? Se todos entenderem que precisa só buscar o reino dos céus e todo o resto vem por acréscimo. Tudo aquilo que tu desejar, né, com teu coração de verdade, tu vai conseguir. Porque ele disse lá numa outra parábola, tudo aquilo que você pedir crendo que já recebeste, tu receberá. Então, é fácil, né? Ele ensinou, mas aí o poder vem e abafa o caso. Não, não é bem assim. Não é bem assim a coisa. Não, era parábola, não é bem assim. Não é para todo mundo. Não é todos que conseguem. Então, seguimos, né, na nossa rotina, esperando que Jesus venha em carne e osso novamente nos salvar, né? Mais uma vez. Sem compreender nem sequer o que ele já tinha nos ensinado.
uma vez. Já veio, já ensinou, por que a gente não aprendeu? Por que a gente não aplica as coisas que o homem ensinou? Por que a gente não faz, né? Larga tudo e vem comigo. É só o que ele disse. Não precisa voltar para trás. Só vem, segue em frente. Aprende o que eu tenho para te ensinar. Mas é complicado, né? Porque nem as pessoas evoluídas que tinham na época, muitas vezes não compreenderam o que ele queria dizer. Imagina nós que estava lá jogando pedra na cruz, se a gente ia entender. Imagina nós que estava lá achando que ele era um anarquista e um bagunceiro, mandando soltar o Barrabás e crucificar Jesus. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que eu estava fazendo isso, porque senão eu não estava aqui agora, né? Se eu não estivesse lá fazendo, se eu estivesse do lado dele, eu já estava no outro patamar agora. Então, como a gente está aqui agora, né, passando por esse planetinha de terceira dimensão mais uma vez, tentando aprender, buscando, tentando encontrar um conhecimento para se melhorar, com certeza a gente estava do lado daquele que gritava: soltem Barrabás, crucifiquem o Nazareno. Mas enfim, Jesus sabia o que queria passar nesse período que ele teve na crosta terrestre, por isso que ele correu tanto para ensinar tanto e para ajudar tanto o máximo que ele pôde para a sua história, né? Ser escrita, para as suas palavras ficarem para sempre. E quanto houver alguém que leu essa Bíblia e passou adiante, as palavras dele vão estar valendo. Os ensinamentos dele vão estar vivos entre nós. Passe o tempo que for. Vai acontecer que nem o livro de Eli, aquele, né? Vocês viram aquele filme, Livro de Eli? Desde agora? Ele acha a Bíblia e sai, tem que levar para um lugar para as pessoas aprenderem. A última Bíblia do mundo. Era o último livro do mundo. Era o último livro, né? E era uma Bíblia. E ele tinha que levar até um lugar lá que era para as pessoas conhecerem aquela palavra, né? Boa noite, povo. Olha o povo todo aí chegando. E aí ele, enquanto houver, né, um Eli para salvar o livro, nós teremos o conhecimento das palavras de Jesus. E a gente só não vai fazer uso delas se a gente não quiser. Se a gente não tiver o mínimo esforço, né, esforço necessário. E se a gente não tiver vontade de mudar, vontade de evoluir, vontade de progredir. Porque é só o que nós precisamos. Um esforço insignificante e muita vontade em busca dos nossos sonhos, né? Das coisas que a gente quer ter, seja material ou espiritual, não importa, né? Porque o material faz parte, a gente está num planeta material. A gente precisa de bens materiais, a gente precisa de roupas para vestir, precisa de alimento, precisa de casa para se agasalhar. Então, o material faz parte da nossa evolução. Desde que a gente trabalhe, de que a gente conquiste, que a gente saiba como criar essa nossa realidade, nós temos o direito a tudo isso, todas as coisas boas que o mundo pode nos oferecer. E isso é para todos, né? As pessoas só precisam entender que elas também têm esse direito. Que todos têm esse direito. Jesus não disse um ou outro. Ele falou: todos que buscaram o reino do céu, o resto vos será dado por acréscimo. Ele não disse assim: fulano não. Fulano se buscar não vai ter. Né? Todos têm o mesmo direito. E a mesma condição. Só precisa buscar. Né? Procurar com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço. E o trabalho é só consequência, assim, do seu dia a dia, das coisas que precisam ser aprontadas. Ai, olha, me chama bem agora. Não desconto. Eu não
sabe que eu tô em reunião, acho que vou ter que responder ela. Quem? Vitória. Eu posso ligar para ela? Vou ligar para ela. Eu tenho, não tá aí o telefone. Não importa, achei que fosse importante. Então é isso. Vamos... Mês de agosto tá entrando, né? Terminando o mês de julho. Se Deus quiser. Hã? Estranho. Tá estranho? Não, mas acho que foi a hora que eu baixei a tela. Agora eu já vou. Tá Tá. atrasado. Tá com delay. Terminando julho, chegando agosto. Esperamos que o frio não esteja castigando tanto as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas, né? Que não tem seus agasalhos ali. E as crianças que também estão sofrendo tanto, né? A saúde das crianças muito abalada com esses tempos tão gelados. Que a gente possa receber o mês de agosto, que é o mês do seu Mulu, da saúde, né? Trabalhar pela saúde. Com mais saúde para esse povinho aí que teve enfermo nesses últimos tempos. E não poderia ser diferente, né? Ele vai vir aqui dar sua palavra, seus ensinamentos, porque ele entende um pouco do babado aqui do nosso Senhor Jesus. Seu Mulu. Um salve assim para os filhos na terra. Adoro. Mais uma vez aqui para falar dos ensinamentos do Mestre. O Mestre, que assim como a filha falou, incompreendido. Né? Incompreendido pela grande maioria da época. E se estivesse aqui nos dias de hoje, seria incompreendido principalmente por aqueles que se dizem seguidores dele. Porque você criar um personagem em torno de informações, colocar palavras na boca desse personagem para que se favoreça esse ou aquele, né? É uma coisa. E você ter esse personagem despido na sua frente com as suas ideias, com o seu verdadeiro ideal, é outra coisa bem diferente. Então, mesmo aqueles que hoje dizem seguidores de Cristo pelas palavras da Bíblia, que em grande parte não interpretam as Escrituras, usam ela ao pé da letra, como essa escritura de hoje, onde Jesus fala: não vai velar o seu pai, não vai se despedir da sua mãe. Seria um Jesus desumano esse? Ou ele simplesmente está dizendo assim: não arruma desculpa para as coisas que você tem que fazer. E mesmo quando são motivos tão grandes, né? Às vezes existem situações maiores para você seguir em frente. A questão da humanidade adotou.
é que muitas vezes é muito mais cômodo se prender num enredo de uma história do que estudar aquela história. Porque estudar dá um pouco de trabalho, né? Usar o seu raciocínio para desbaratar algo escrito dá trabalho. Então, você se coloca numa posição aonde os outros leram e lhe contaram do jeito que entenderam. E tá tudo bem. Né? Mas o Espiritismo, segundo Allan Kardec, diz que a fé precisa ser estudada. Que a fé cega não é inteligente. E isso serve para as palavras que eu estou falando, que qualquer pessoa está falando. Se alguém fala algo que você não concorda, você precisa estudar para compreender e aí então seguir se achar que deve. Simples, né? Mas hoje em dia nós vemos em muitas situações, não só na fé. As pessoas ouvem o que o fulano falou, que o ciclano falou, que o outro falou e vamos atrás desse. Ele falou algo que eu gostei de ouvir. Não sei se é verdade, mas me interessou. Eu posso talvez tirar um proveito dessa história aqui. Então eu vou por esse caminho. Ah, mas aí chegou ali na frente, o ciclano não acredita naquele caminho. Mas então o ciclano não presta. Né? Se não acredita nas mesmas coisas que eu, não é bom. Mas eu nem vou estudar para saber se o que eu acredito, se o que ele acredita, como funcionam essas coisas, eu não vou estudar. Eu só vou pelo aquilo que me favorece mais. Né? E assim a gente vai vivendo. Mesmo tendo tantas literaturas para ensinar como podemos fazer as coisas de maneira mais correta. Quando no Livro dos Espíritos está escrito precisa estudar a tua fé, abre um leque de possibilidades para que tu tenha a fé que tu quiser. Nenhum momento se obriga a ser espírita, até mesmo porque espiritismo não é religião. Eu posso ser espírita e ter qualquer outra religião, porque não é. É um ensinamento doutrinário de como as pessoas podem viver melhor, como podem entender as questões do mundo dos encarnados e as questões do mundo dos desencarnados. Praticamente todas as religiões acreditam que existe o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. A grande maioria não acredita que a gente nasça de novo, né? Mas acredita que existe o mundo dos desencarnados. Todo mundo vai lá para um lugarzinho lá e fica. E se tu puder estar estudando para compreender como é que funcionam essas coisas, seria muito melhor para cada um. Né? Mas assim é tão mais fácil. O fulano lá estudou e ele me disse que é assim, então eu vou fazer assim.
É nisso que eu vou acreditar. Isso se chama fé cega. Acreditar no que os outros te falam sem buscar comprovações científicas, porque hoje em dia a comprovação científica é muito simples para se conseguir, né? Experimentos científicos. Uns tempos atrás não era tão fácil, até porque quem fazia experimentos científicos eram queimados na fogueira, né? Então não era muito fácil, mas hoje não. Hoje você pode fazer os experimentos científicos que for preciso para você poder confirmar, vamos dizer assim, aquilo que você acredita. Reafirmar a sua fé. Mas uma coisa de boa tem é que as palavras de Jesus Cristo se aplicam em praticamente todas as religiões, né? As palavras de Buda são respeitadas por todos, mesmo aqueles que não seguem a doutrina do Buda. Porque são espíritos inegavelmente de uma outra dimensão que habitaram esse planeta para trazer os seus ensinamentos, para tentar colocar a luz, né, exposta para que todos pudessem ver, para tirar a trave dos olhos das pessoas. Assim como tantos outros avatares que habitaram o planeta vieram para abrir os olhos das pessoas para as coisas do espírito. Abrir os olhos para aquilo que realmente importa. Mas, como já foi falado, se você está encarnado num planeta de terceira dimensão e precisa se alimentar, se vestir, morar, você vai precisar dessas coisas? Aí Jesus disse assim: buscai o reino dos céus e o resto lhe será dado por acréscimo. E Buda disse assim: tudo é mente. O que você pensa, você cria. Faz alguma diferença se isso é cristão ou não? Eles falaram praticamente a mesma coisa, com palavras diferentes. Então, por que as pessoas não compreendem esses ensinamentos de dois incríveis seres que pisaram nesse planeta para deixar? Se eles tivessem deixado só essas duas lições, já seria o suficiente para esse planeta ser outro planeta hoje. Desde que as pessoas compreendessem o que elas quiserem dizer. Desde que as pessoas utilizassem essas duas lições. Então imagina que você busca o reino dos céus e ao mesmo tempo usa a sua mente para criar a sua realidade. Olha o quanto de poder você tem em suas mãos. Olha o quanto você vai largar tudo e seguir o nosso Senhor Jesus. E era isso que ele queria dizer. Abre o teu coração para seguir as coisas do Espírito. Larga o velho homem para trás. Deixa tudo que te travou até hoje e busca o reino dos céus. Usa a tua inteligência para criar a realidade que tu quer viver. Usa a tua mente para o teu bem. Mas aí dá trabalho. Quem sabe o outro pode criar e eu vou aproveitar um pouquinho daquilo que ele criou.
Quem sabe o outro ora por mim. Né? Ouvimos muito isso. Ora por mim. A sua oração tem mais poder que a minha. Mas eu tenho que buscar o reino dos céus para que as coisas sejam acrescentadas para mim. Se o outro ora por mim, ele está acrescentando para ele. Ele está buscando o reino dos céus. Então, ele está acrescentando para ele. Ao mesmo tempo que todos nós somos um único e gigantesco ser no universo, nós somos centelhas individualizadas em busca do nosso progresso. Olha que coisa espetacular que o Criador fez. Ele nos uniu a ponto de que tudo que eu fizer me afeta e afeta o outro, mas me deu a oportunidade de buscar a evolução individualizada. Parece coisa, né, estranha, para não dizer coisa de gente doida. Mas é assim que é. Todos somos um. E ao mesmo tempo, cada um de nós precisa buscar a sua evolução para auxiliar na evolução do planeta, que é o todo. E se cada um compreender, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais tristezas. E o planeta conseguirá, enfim, dar o seu salto quântico rumo à evolução. Porque cada centelha que dá o salto quântico impulsiona as outras a dar o céu. Então, o que podemos concluir com isso hoje, meus irmãos? Que enquanto nós, como unificados com o Criador, buscamos fazer o nosso melhor, inegável. Mas ao mesmo tempo, julgamos, condenamos e crucificamos os nossos irmãos que estão na mesma situação que nós, pelos seus erros. Ao invés de orarmos para que eles consigam ter a consciência de que estão fazendo coisas que não são boas para o planeta, despejamos sobre ele nossas frustrações, nossas raivas, sentimentos de vingança e outras coisas. Enquanto nós não compreendermos isso, a balança fica desequilibrada. Jesus disse: orar pelos que você ama é fácil. Difícil é orar pelo seu inimigo. Não disse? Amar aqueles que te amam é muito fácil. Difícil é amar aqueles que não te amam. É mandar um pensamento de amor para aqueles que não te amam, para aqueles que te prejudicaram, seja direto ou indiretamente. Mas ainda assim, milhares e milhares de pessoas com este livro na mão incitam o ódio àqueles que não concordam com seus pensamentos. Só para os meus irmãos refletirem sobre isso, levarem no seu dia a dia. Quando pensar em atirar a pedra, lembra que o outro é você e que a pedra pode voltar. Sempre que pensar
em fazer mal ou desejar mal para alguém, que é a mesma coisa, né? Pois Buda disse, tudo é mente, o que você pensa você cria. Se você desejar o mal, você está criando. Antes de pensar ou de fazer, eleve um pensamento ao Criador e peça proteção e misericórdia para esses seres tão atribulados, que estão fazendo tanto mal para esse planeta, para que eles possam compreender que a missão deles, quanto governantes no planeta, é muito grande para ficar fazendo manha, para ficar se fazendo de criança que vai guardar a bola para o outro não jogar. É muito maior do que isso. Que eles possam compreender. Porque são crianças ignorantes, porque eles não têm o real conhecimento do que eles estão fazendo. Como Jesus disse, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem o que vos aguarda, eles não fariam. Né? Não fariam. Então que possamos orar muito, mas assim de coração aberto, pedindo ao Criador que ilumine a mente de cada um deles, que façam com que eles compreendam o real sentido da palavra governar para o povo. E que os meus irmãos que aqui estão nessa noite possam receber essa chuva de bênção, de misericórdia de todos os nossos mentores espirituais, acalentando os corações, inspirando as suas decisões, confortando as suas almas. Um salve assim para todos os irmãos na face da terra. Força, luz e misericórdia. Adodô Baluai. Um salve.